Alô, bom dia. E aí, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo bem, tá? E só me confirmasse aí, tá ok? Essa é a nossa aula de 9 horas, tá? Estou aqui presente para isso. Deixa eu ver quem já está aí. Kailane está aí presente, tá? Deixa eu ver a galera que está participando da aula aí. Tá legal? Só confirmando, esse horário agora é geografia, não é isso? Pro horário que você tem aí, a sequência, que eu estou com o horário aqui de geografia, e aí 9 horas é nossa aula até 9h40, tá? Beleza, vou esperar um pouco aí. Ainda faltam 3 minutos para o horário da aula, tá? Para eu poder começar. Eu só estou entrando aqui para garantir logo a presença, tá ok? Já está entrando aí Paloma também. Acabou de entrar. Marina. Os alunos estão entrando aos poucos. Falta ainda algum tempo, tá? Eu vou esperar até que os demais possam estar presentes, ok? Bom dia, Marina. Bom dia. Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento de nossos slides, tá? Para a gente dar continuidade aos conteúdos que a gente está estudando agora, tá? Ok, beleza. Bem, mais 2 minutinhos a gente começa então. Bem, são 9h01, nós já temos aí alguns alunos presentes, tá? Nós vamos começar o assunto de hoje, tá ok? Nós estamos esse mês, nesse momento, estudando o processo de industrialização brasileiro, bem como também o processo de industrialização mundial, desde a primeira revolução até a quarta revolução industrial. Também tivemos a oportunidade de estudarmos aquelas concentrações financeiras, monopólio, oligopólio, tá? Holding, e aí estudamos também o início da industrialização brasileira. Nessa turma aqui, vocês que estão presentes com mais frequência, eu só queria que você me lembrasse o tópico que nós paramos na última aula, porque eu devo ter iniciado com vocês já o processo de industrialização brasileira. Só queria que você me confirmasse se nós já estudamos o governo de Getúlio Vargas, tá? Que a minha dúvida é se eu já apliquei Vargas para vocês ou não, tá? O período de Getúlio Vargas, tá ok? Vamos estudar esse período, porque Vargas, juntamente com Kubitschek, são os dois presidentes, tá? Os dois períodos mais importantes do processo de industrialização brasileiro, tá bom? O Brasil se industrializou a partir do momento que acontece a falência da economia cafeira, tá? A partir da crise de 1929, ocorre a mudança na atividade econômica brasileira, tá? O capital, que até então era investido no fazendo o Brasil um país agrário exportador, agora migra para a nova atividade econômica de interesse do governo, tá? E dos cafeicultores, que é a atividade industrial. Lembrando que o Brasil era, na época, o maior exportador mundial de café e os Estados Unidos, nosso principal mercado consumidor. A partir da crise da economia cafeeira, a partir da crise, melhor dizendo, de 1929, o famoso crash da Bolsa de Nova York, o mercado que mais consumia café do Brasil para de importar,
Essa crise se espalha pelo mundo, diminuindo fortemente, drasticamente, nossas exportações de café. É feito o consenso de Taubaté, tá? Mas, mesmo assim, não é suficiente para absorver a produção brasileira. O café foi queimado para manter o preço, queimando o gigantesco estoque de café que o governo tinha, nem assim, claro, não podia dar conta de tamanha produção. Então, a partir desse momento, toda a estrutura que foi erguida, como estradas de ferro, os portos, capital acumulado com café, mão de obra, mercado consumidor, tudo aquilo que funcionava em prol do café, migra para uma nova atividade econômica, que é a atividade industrial. É bem verdade que, de início, o Brasil não deixou de ser um país agrário exportador. Para você ter ideia, até 1970, o carro-chefe de nossa economia ainda era a agricultura. Somente a partir de 1970, tá, é que o Brasil passa a ter a indústria como sua principal atividade econômica. Tá legal? Bem, então, em síntese, o Brasil demorou muito a se industrializar. Por que o Brasil teve um atraso tão grande no seu processo de industrialização? Isso se deu por uma série de fatores. Como foi sempre de interesse da elite agrária não mudar o setor que recebesse maior apoio do governo e que fosse o comandante da economia brasileira, que era o setor agrícola. Essa elite agrária se mantinha no poder, se mantinha como chefe da economia, lucrando muito. Não era do interesse deles migrar para um outro setor que não fosse o setor agrícola, tá? Outro também, o Brasil demorou muito a se industrializar, porque aqui não havia mercado consumidor suficiente, não havia mão de obra preparada para trabalhar na indústria, tá? Então, o Brasil demorou bastante a ingressar no processo de industrialização. O nosso processo de industrialização passou por 4 fases, as 4 fases do processo de industrialização brasileiro. Em síntese, o passado de colonização brasileira, submetida às políticas do Pacto Colonial imposto por Portugal à metrópole, gerou uma impossibilidade de modernização. Para você ter ideia, de 1500 a 1808, por 308 anos, o Brasil viveu uma fase de industrialização conhecida como fase da proibição. Portugal não queria o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil para que nós não fôssemos competidores de produtos manufaturados pelos portugueses. Nós éramos fornecedores de matéria-prima, enquanto Portugal fazia a manufatura e vendia esses produtos. Inclusive, vendia para a população que aqui residia. Tá? Enquanto isso, nós éramos meros fornecedores de alimento e de matéria-prima para os portugueses. Tá? Somado a esse fator do pacto colonial, uma economia que sempre foi baseada em gêneros agrícolas, constituindo assim uma elite econômica e política que não queria a industrialização do Brasil. Então, eram os próprios, digamos, a camada dominante, a elite que morava aqui no Brasil, que queria manter o pacto colonial, não se interessava em momento algum por promover a industrialização do país. Tá? Para você ter ideia, o Brasil não tinha mercado consumidor. Como é que brasileiros iam investir no setor novo, na atividade industrial, ou alguém de Portugal ia investir na indústria aqui no Brasil, se aqui era mantida, inclusive, a mão de obra escrava? Enquanto existisse mão de obra escrava, não haveria a formação, por exemplo, de um grande mercado consumidor. Então, não adiantaria fazer investimentos maciços na indústria se não tinha um mercado consumidor para absorver essa produção. Então, está aqui, ó. Uma prova disso foi a manutenção da mão de obra escrava até 1888, que também gerava um grande problema à modernização do país, tá? Limitando o seu mercado consumidor. Tá? Ok? Vamos lá. O café foi a base para a industrialização brasileira. É verdade, todo o dinheiro que bancou o início do processo brasileiro de industrialização veio de investimentos estatais na infraestrutura e a iniciativa privada. Os cafeicultores investiram bastante na aquisição de máquinas e equipamentos para o início do processo de industrialização em nosso país. Qual era a vantagem de investir no café? Primeiro, o café tinha muita saída no mercado internacional. Então, o mercado internacional valorizava muito o produto, dando alto lucro. Para quem investir em outra área? Pensava os caras. E uma grande
na região oeste de São Paulo, tá? Realmente uma área que tinha muita vantagem para a produção. Cidade aqui, ó. Para você ter ideia, e a manutenção da ordem social vigente. O café garantia a presença de muitos desses cafeicultores no poder, tá? Como a classe dominante, economicamente e politicamente, tá ok? E o café era plantado em quê? Em gigantescas propriedades agrícolas conhecidas como latifúndios. Era uma prática destinada a abastecer o mercado externo, principalmente, dando altos lucros. Por isso, era uma prática de monocultura. Há um custo muito baixo para produzir, visto que a mão de obra era uma mão de obra o quê? Escrava, tá? Outra coisa, quem trabalhava na indústria na Europa tomava café como estimulante. Então, era bom para nós que o café fosse nosso carro-chefe para vender e estimular a esses trabalhadores que utilizavam isso daí para não dormir, para se sentir mais motivados. Eu vou ter essa curiosidade. Ó. É possível relacionar a expansão da atividade cafeeira na paisagem brasileira como consequência da Revolução Industrial. A partir do momento que o trabalho nas fábricas passou a exigir cada vez mais o uso de estimulantes, o café passou a ser consumido em larga escala, até mesmo por quem trabalhava na atividade industrial, ok? Vamos lá. O café como base da industrialização brasileira. Segunda parte, ó. A atividade de cafeicultura cria bases para o processo de industrialização no Brasil. Como assim, Jorge? A estrutura herdada da economia cafeeira foi bem aproveitada para o início da atividade industrial em nosso país. Ó. A mão de obra assalariada, potencialmente qualificada, agora essa mão de obra que passou a trabalhar na indústria, tá? Já era composta mais por imigrantes, tá ok? Inicialmente, poucos brasileiros estavam verdadeiramente em condições de operar as máquinas. Os imigrantes europeus, como espanhóis, como italianos, tá? Alemães, que trabalhavam aí na agricultura, migraram para o setor industrial, trabalhando na operação de máquinas, tá ok? A partir do momento que não tínhamos mais a mão de obra escrava, mas sim a mão de obra assalariada, nós encontramos condições de formar um mercado consumidor, tá ok? O café permitiu, por exemplo, a acumulação de muito dinheiro capaz de bancar a compra das máquinas e equipamentos lá nos Estados Unidos, na Europa, tá ok? E claro que os portos, tá? E também as estradas de ferro foram base para o transporte de mercadorias, de matéria-prima, e essa estrutura de transporte foi herdada da economia cafeira. Tudo isso contribuiu para que as primeiras indústrias instaladas no Brasil viessem para a região sudeste, tá? A região sudeste concentrou por longas décadas o parque industrial brasileiro, porque era a única região que oferecia todos os elementos necessários para a implantação do processo de industrialização. Quais são os elementos? Ó, mão de obra, mercado consumidor, estrutura de transporte, capital necessário, tá ok? Tudo isso é encontrado na região sudeste. Para que nós chegássemos até a atividade industrial, a economia brasileira passou por ciclos dependentes do setor primário. Por exemplo, o primeiro grande ciclo aí, nós tivemos o pau-brasil, ainda no período de colonização. Depois nós tivemos o período da cana-de-açúcar. Finalmente tivemos o ciclo do ouro, tá? Depois do ouro nós tivemos o ciclo da borracha, tá? E da borracha nós tivemos então o ciclo do café na região sudeste, trazido lá do estado do Pará. Trouxeram uma muda de café do Pará para a região oeste de São Paulo, norte do Paraná, onde tinha um solo chamado de terra roxa, tá? Um solo muito fértil que favoreceu ao plantio de café, ok? Com isso, a partir daí, tem-se início o ciclo do café que vai durar até 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A atividade no Brasil praticamente tem um declínio gigante e passa-se a investir na atividade industrial, tá? Então, ó, nós temos aqui um padrão espacial marcado, ó, caracterizado por uma distribuição espacial em padrão de arquipélago, tá? Como se fosse uma ilha. Nossa economia nunca foi verdadeiramente interligada, tá? Era um padrão de economia desarticulado. Cada ciclo econômico desse aconteceu em uma área restrita do território brasileiro. É por isso que nós dizemos que é padrão em arquipélago, já que nossa economia era verdadeiras ilhas, cada área restrita a uma produção econômica diferente, em períodos diferentes, tá ok? Então, ela era caracterizada pela reduzida ou verdadeira inexistência de uma economia articulada entre as regiões brasileiras, cada uma produzindo de forma bem
isolada, tá? Vamos aqui, ó. História da industrialização brasileira. Passamos por 4 grandes períodos. Primeiro período, de 1500 a 1808, outro chamado período da proibição. Nesse período aqui, Portugal, por meio de Dona Maria I, tá, implantou a ordem que proibia o desenvolvimento de indústrias no Brasil. A fabricação que existia aqui era de coisas que não, de objetos que não concorriam com Portugal, que não quebrava o famoso pacto colonial. Nós produzíamos o quê? Tecidos grosseiros aqui, calçados, vasilhames, mármore, indústria de engenho. Isso não concorria com Portugal, pelo contrário, ajudava, servia, atendia a população que aqui morava e poderia até atender também às necessidades de Portugal, tá? Então tá aqui, ó. Nessa época se fazia a proibição ao desenvolvimento de atividade industrial no Brasil. Apenas pequenas indústrias para consumo interno podiam funcionar aqui. E eu coloco aqui fiação, calçado, vasilhame e produção de alimentos. Nada além disso daí, tá ok? Isso não feria Portugal, porque Portugal já tinha essas indústrias lá. Essas indústrias já existiam em Portugal, elas não eram um problema, não eram concorrência para a metrópole. Na segunda metade do século XVIII, algumas indústrias começaram a crescer, como a indústria de mármore, tá, e têxtil. Portugal já possuía essas indústrias, por isso abria, tá, abrindo assim uma concorrência ao comércio da corte, poderia tornar a colônia independente financeiramente da corte, tá? Para inibir isso aí é que Portugal mantém essa proibição em relação ao desenvolvimento da indústria no Brasil, tá? Nós tivemos, então, a segunda fase, que é de 1808, a partir do momento da chegada da família real no Brasil, tem-se início o processo que nós chamamos de processo de implantação. Alguns chamam de processo da Revolução Industrial no Brasil, o período que antecede a Revolução Industrial no Brasil, o período da implantação. Vamos ver como é que funcionou isso aqui. Durante esse período aqui, a partir da chegada da família real brasileira, nós precisamos implantar nosso parque industrial para atender às necessidades dos nobres que para aqui vieram. Chegará em torno de 3.500 pessoas, fugindo da perseguição de Napoleão Bonaparte. Nesse período, o Brasil vai fazer fortes acordos com a Inglaterra, o Brasil vai adotar uma série de medidas protecionistas, impondo impostos altíssimos contra a importação de produtos, tá? A não ser futuramente uma redução para os impostos vindo da Inglaterra. Mas o Brasil cobrava 24% do valor da mercadoria para que ela fosse comercializada aqui dentro, vindo de qualquer país, tá? Exceto para os portugueses, porque o produto que viesse de Portugal pagava um imposto menor. Ora, vamos lá. Em 1808, chegando ao Brasil a família real portuguesa, Dom João VI revogou o alvará de Dona Maria I, que proibia o desenvolvimento da indústria no Brasil, tá? Que agora eles precisariam de novos produtos. Abriu os portos ao comércio exterior e fixou a taxa em 24%. Qualquer mercadoria trazida de outro país para cá pagaria 24% de importação. É um imposto altíssimo, tá? Exceto para os produtos que viessem de Portugal. Esses foram taxados em 16%, tá ok? Bem, um dos interesses que Portugal tinha de comprar mais de outros países e não de Portugal, a coroa aqui, era não financiar o domínio de Napoleão, né? Não trazer renda para o domínio napoleônico, não enriquecer a França, tá ok? Não enriquecer os cofres franceses, tá? Em 1810, através de um contrato comercial com a Inglaterra, foi fixada a taxa de 24% para 15%, uma redução de 9%. Ficou até menor do que a taxa cobrada sobre os produtos vindos de Portugal, tá? Então, inicialmente, quando a família real chega aqui, cobra 24% sobre qualquer produto importado, 16% para o que viesse de Portugal, de qualquer lugar do mundo, 24%. Futuramente, 2 anos depois, reduz esse imposto da Inglaterra para 15%, tá ok? Por um período de 15 anos, tá ok? Continua, então, um desenvolvimento mínimo da indústria brasileira, porque nós adquirimos produtos da Inglaterra. Ora, evidentemente, que o produto inglês tinha melhor qualidade. Então, o que é que queria implantar a indústria aqui para concorrer com um produto que tinha uma qualidade melhor? Concorrência altamente desleal.
Com a não cobrança de impostos, então desvantagem, tá ok? Nós tínhamos duas para concorrer com o produto inglês, tá? Então, para esse período aqui, tá? Tenha muito cuidado com esse. Quando nós fazemos provas de história, é bem verdade que nas provas de história se cobra mais esse período aqui da brasileira, tá? Tá, pessoal? Cuidado, tá bom? Cuidado, deu uma internet trava um pouco aí. Então, cuidado com essa informação que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Eu queria que você guardasse bem para a nossa prova, tá? Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Esse processo de industrialização raramente aparece nas provas de geografia. Eles são mais cobrados no período na história. Em geografia, cobra mais o terceiro período, que é o período de Vargas e Kubitschek. Mas é importante lembrar para a nossa prova, eu acho importante trazer esse segundo período de implantação, de 1808 a 1930, que foi um período marcado pela prática de protecionismo aí por parte da coroa brasileira em relação aos produtos estrangeiros. Nossa indústria demorou muito a se implantar. Ninguém queria colocar a indústria no começo porque via não podia, por causa da fase da proibição. Posteriormente, nós compramos os produtos ingleses. Ninguém ia querer competir com os produtos ingleses que tinham melhor qualidade. E agora que a coroa baixou o imposto sobre os produtos ingleses, eles entrariam com um preço bem menor, dificultando ainda mais uma possível concorrência com esses produtos. Então, em 1810, através de um contrato comercial com a Inglaterra, foi fixado em 15% o imposto sobre as mercadorias que viessem daquele país. Tá? Nesse período, o crescimento da indústria brasileira foi muito pequeno, devido, primeiro, à concorrência dos produtos ingleses, que tinham melhor qualidade, e agora também estariam o quê? Mais baratos. Tá? Pois bem, continuando aqui esse processo, em 1828 foi renovado o protecionismo, tá ok? Econômico, cobrando-se uma taxa de 16% sobre os produtos estrangeiros, agora para todos os países, sem exceção, inclusive para a Inglaterra. Grande coisa, a Inglaterra pagava 15%, agora foi pagar 1% a mais, tá? Somente em 1844 a coroa vai tomar uma nova decisão, criando a tarifa chamada de Lei Alves Branco, tá ok? Que era o ministro da Fazenda na época, tá ok? O que é que essa taxa estava fazendo? Aumentando absurdamente a cobrança de impostos sobre produtos que viessem de fora. Tá legal? Você tem ideia? Qualquer país que quisesse vender produtos aqui dentro, se o produto já existisse no Brasil, ele ia pagar 60%. Se quisesse vender algum produto aqui dentro que já era fabricado dentro do Brasil, pagaria 60% de imposto, ou seja, o chamado produto similar. Se aqui já tivesse um produto similar, isso ia dificultar a venda de nossas indústrias. Então, o governo tacou um imposto de 60% em cima da mercadoria importada, que aqui já tivesse uma similar. Se não tivesse um produto similar aqui dentro, então pagaria 20% sobre a importação do produto. Tá? Então, em 1844, a Lei Alves Branco ampliava as restrições quanto à importação de produtos no Brasil. Pagaria 20% sobre produtos sem similar nacional e 60% sobre aquele que fosse similar. Tá ok? Na intenção de proteger nossa indústria e incentivar a criação de novas indústrias. Então, o Brasil está vivendo um período chamado de período protecionista. Tá ok? Somente depois, em 1929, tá, vai se encerrar esse período da fase de implantação do autoprotecionismo para finalmente começarmos o chamado terceiro período, de 1930 a 1956, a chamada Revolução Industrial, foi o período que o Brasil mais se industrializou. E o que foi que levou o Brasil a esse grande processo de industrialização? A crise econômica mundial de 1929, tá? A crise de 29 abalou o comércio mundial e atingiu em cheio a economia brasileira, que era uma dependência da exportação de café, totalmente dependente do setor agrícola, tá? Levou à crise da atividade cafeicultura em nosso país, tá? E a crise vai significar a busca por uma nova atividade econômica.
dando início, com Getúlio Vargas, ao processo conhecido como Revolução Industrial Brasileira, de 1930 a 1956, tá? Então, vamos lá. O investimento estatal, tá, garantiu a estrutura necessária para a implantação de indústrias em nosso país. Vargas tomou diversas atitudes a fim de favorecer o processo de industrialização de nosso país. Alguns exemplos. Primeira coisa que Vargas fez, construiu ferrovias, ampliou as ferrovias, promoveu a geração de energia, principalmente por meio de carvão mineral. Ele desvalorizou a moeda brasileira. Quando sua moeda está desvalorizada, favorece as exportações, favorece a comercialização de nossos produtos no mercado estrangeiro, tá legal? Ele criou várias estatais. Quais foram as primeiras que ele vai criar? Ele criou, tá, uma grande siderúrgica chamada CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, uma grande fabricante de aço para alimentar a indústria brasileira, tá? Essa Companhia Siderúrgica Nacional foi graças à transferência de tecnologia e de equipamentos dos Estados Unidos, tá? Foi bancado pelos Estados Unidos. Se comenta até que foi em troca da 1941, da entrada brasileira na Segunda Guerra Mundial, tá ok? Posteriormente, Vargas vai criar uma grande mineradora chamada Companhia Vale do Rio Doce, logo em seguida, tá? Depois Vargas cria a Petrobras, em 1953, ele vai criar a Petrobras, tudo isso para bancar o capital e a estrutura necessária para a administração brasileira. A indústria recebeu muitos investimentos de ex-cafeicultores e também logística, ou seja, construção de vias de circulação de mercadoria, matéria-prima e de pessoas. Isso quer dizer ferrovias e estradas, tá? Facilitando a distribuição de produtos para várias regiões de nosso país, tá? As ferrovias que antes transportavam apenas café, agora passaram a ser utilizadas também para o transporte de mercadorias industriais, tá? Vamos lá. Olha aqui algumas das grandes medidas que nosso amigo Vargas vai adotar, tá? Vou citar aqui o slide que eu tenho, ó. O primeiro momento que, de fato, caracterizou a implantação de indústria de base no Brasil, lembre-se sempre, isso vale para a geografia e história, a indústria que caracterizou o governo de Vargas foi a indústria de base, aquela indústria que vai retirar a matéria-prima da natureza, beneficiar para que outras indústrias possam funcionar. A indústria de base é aquela que retira a matéria-prima da natureza e cria produtos para o funcionamento de outras indústrias, tá ok? Vargas tinha um discurso altamente nacionalista, tá legal? O primeiro momento, de fato, que caracteriza a implantação da indústria brasileira foi a indústria de base. Esse processo teve base o discurso nacionalista de Vargas, que priorizava a implantação de uma indústria de base em nosso país, tá legal? Para que, posteriormente, pudesse funcionar outros tipos de indústria, como as de bens de consumo, que vão se destacar no governo de Juscelino Kubitschek, tá legal? Então, vamos lá. Quando nós falamos no governo de Getúlio Vargas, nós falamos na consolidação da indústria de base. Então, está aqui, ó. Em 1941, ele vai criar a CSN, como eu já falei, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Posteriormente, em 42, ele vai criar a Companhia Vale do Rio Doce. E em 1953, a Petrobras, para fornecer os derivados de petróleo. Importante salientar também que ele, preocupado na construção de hidrelétricas, ele vai criar a hidrelétrica de Paulo Afonso, tá legal? Na Bahia, no Rio São Francisco, criando a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, em 1951, tá? Então, foram as ideias de nosso amigo Getúlio Vargas para bancar o processo de industrialização brasileira. Lembre-se, a industrialização da América Latina foi baseada em um processo chamado substituição de importações, tá? O processo foi baseado em... O que é que significa isso daí? Significa que nós passamos, tá legal?
Nós passamos a apenas importado. Olha, substituição de importações, eu estou produzindo aqui dentro o que antes eu apenas o quê? Importava. No Brasil, após a crise de 29, houve a política de substituição de importações. O Brasil passou a dinamizar a sua economia industrial, produzindo produtos. Opa, deixa eu sublinhar isso aqui, tá? O Brasil produzia produtos que antes eram o quê? Importados. Essa é a política de Vargas, chamada substituição de importações, tá? Bem, vamos lá. Esse período vai até 1930, tá? Então, vamos lá. Nossa indústria ficou altamente concentrada na região sudeste. Olha aqui, toda a galera do norte, do nordeste e do sul migrou para o sudeste em busca de emprego. Havia o sonho de melhorar de vida trabalhando nas indústrias. Mas esse êxodo era pequeno. O êxodo rural verdadeiramente só vai acontecer no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, com a chegada das multinacionais. Nós estamos aqui industrializando o Brasil de uma forma ainda inicial. Com o processo de industrialização da região sudeste, essa se transformou no centro econômico brasileiro. Tá, ok? Passaram as demais regiões do Brasil a ficar em condição de subordinação em relação à região sudeste. As demais regiões brasileiras, norte, nordeste, centro-oeste e sul, se transformaram em regiões periféricas, pois dependiam dos produtos industrializados produzidos na região sudeste do Brasil. Tá? Bem, vamos lá. Aqui eu faço sua atenção, chamo sua atenção para os tipos de indústria que são mais citados nesse período de industrialização do Brasil. Quando nós falamos em Vargas e Juscelino Kubitschek, falamos muito nesses três tipos de indústria. Ó. A indústria de base, a indústria intermediária e a indústria de bens de consumo. Professor, o que é a indústria de base? Eu já comentei. É aquela que transforma a matéria-prima em produtos que serão utilizados por outras indústrias. Tá legal? Por exemplo, eu pego minério de ferro e transformo em aço. Eu pego minério de ferro e transformo em ferro. Então, eu tenho uma metalúrgica produzindo ferro e eu tenho uma siderúrgica produzindo aço. Tá legal? Bem, indústria de bens intermediários. Essa é aquela que fabrica equipamentos e máquinas para que outras indústrias possam funcionar. Tá? Por exemplo, ela pega o aço fabricado por uma siderúrgica, que é a indústria de base, e transforma, por exemplo, em motores. Quem fabrica pneu, quem fabrica, por exemplo, motores, tá legal? São exemplos de quem fabrica máquinas que vão ser utilizadas por indústrias. São as chamadas bens intermediários ou bens de capital. Tanto faz chamar um termo como o outro. De intermediário ou bem de capital são as indústrias ou bens de produção. É a mesma coisa. Bens de produção, bens de capital ou intermediário, tudo a mesma coisa. Elas fabricam equipamentos que serão utilizados por outras indústrias. Tá legal? Por isso que é intermediária. Ela está entre a bem de consumo e a de base. A de base pega a matéria-prima da natureza, beneficia, essa recebe a matéria da indústria de bem de base, transforma em máquinas e equipamentos, e as outras indústrias vão utilizar-se, como a indústria de bens de consumo duráveis, que é de automóvel, que utiliza o pneu e o motor, e as próprias máquinas fabricadas pela indústria de bens intermediários. Bens de consumo é aquele que fabrica produtos que serão diretamente entregues a nós. Tá? O consumidor vai lá e compra. Não vai para outra indústria para depois chegar até nós. Já é diretamente consumido pelas pessoas. Tá? Então, nós temos a indústria de bens de consumo duráveis e a indústria de bens de consumo não duráveis. Não durável é aquilo que se esgota logo após o consumo, rapidamente, como bebida, comida, medicamentos. Tá legal? E a bens de consumo duráveis é aquilo que não vai se extinguir imediatamente após o uso. Tá legal? É assim que deu início o nosso processo de industrialização com a indústria de base de Vargas, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Essa indústria de bens de consumo vai se destacar muito no período de Juscelino Kubitschek. Destaque para a indústria automobilística. Tá? Então, temos aqui, ó, tá? Esse gráfico exemplifica ainda melhor o que nós acabamos de ver. Ó. Indústria de base. O que é a indústria de base? Ó? Fabrica
tá? Beneficia a matéria-prima. Eu botei aqui, ó, tá, ó. O que é que ela faz? Beneficia a matéria-prima. Transforma produtos naturais, tá, em produtos industrializados, ok? Indústria de base. O indústria intermediária fornece recursos para outras indústrias, ou seja, fornece máquinas e equipamentos, beneficiando, tá, o que foi fornecido pela indústria de base. Indústria que mais comum no Brasil, a indústria de bens de consumo, que pode ser duráveis e não duráveis. Fabrica produtos que serão consumidos diariamente pelas pessoas. Duráveis, bens consumidos em um tempo relativamente longo. Não duráveis, consumidos rapidamente. Tá ok? Fazendo reforço dos tipos de indústria, tá? Vamos ver aqui. Nós chegamos, então, à quarta e última fase do processo de industrialização do Brasil. Essa quarta fase é a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Kubitschek foi marcado por um processo, guarde essa expressão, por favor, guarde essa expressão para o Enem, para as provas vestibulares que você for fazer, para os simulados. Quando ouvir falar de Kubitschek, é o período de internacionalização de nossa economia. O período que mais chegaram multinacionais em nosso país. O período que mais recebemos investimentos externos. Investimento externo é a chegada de dinheiro, vir de fora para investir no Brasil. A maneira que esse dinheiro mais chegou foi por meio da entrada de multinacionais. Tá ok? Então tá aqui. Essa fase foi promovida inicialmente pelo presidente JK, que promoveu a abertura de nossa economia para a entrada das multinacionais. Esse dinheiro entrou aqui de duas maneiras. Ele queria construir uma nova capital para o país, tá? De uma forma mais centralizada. Então, ele constrói Brasília. Toda a estrutura de Brasília e todo o dinheiro que bancou esse processo da quarta fase foi bancado com dinheiro emprestado, com dinheiro captado no mercado internacional, a juros. Tá? Então, quando o JK terminou seu governo, era marcado por um grande crescimento industrial, mas também por um crescimento enorme da dívida externa e da inflação no Brasil. Porque ele conseguiu fazer o quê? Ó? Ele captou empréstimos, tá? Ó, empréstimos para bancar a estrutura, como, por exemplo, fornecimento de energia, construção de rodovias. JK investiu muito na rodovia, Vargas na ferrovia, tá bom? Vargas era carvão mineral e ferrovia. JK era rodovia e hidrelétricas, tá legal? Hidrelétricas, tá? Por que ele construiu muitas estradas? Porque ele acreditou que construindo estradas, ele conseguiria atrair as montadoras de automóveis. Ele acreditava também que só unificando as regiões brasileiras, interligando nossas regiões, em especial a região norte, é que o país conseguiria verdadeiramente se desenvolver. Enquanto o país continuasse com suas regiões isoladas, isso não seria possível. E a melhor maneira que ele acreditou de interligar as regiões não foi investir em ferrovias, mas em rodovias, na intenção de atrair as montadoras de automóveis, fabricantes de pneus, tá legal? Então, ele capta dinheiro emprestado para a construção dessas rodovias, para a construção de hidrelétricas, para investir na infraestrutura necessária para promover a industrialização do país em seu governo, tá? E também ele vai fazer investimentos na instalação de empresas multinacionais. Então, o dinheiro entrou aqui por meio de empréstimos e por meio de multinacionais, tá? Aqui é aquela parte que eu falei agora há pouco, ó. O governo dele foi o período que mais entraram multinacionais em nosso país. O governo de JK foi marcado pelo processo de rodoviarismo, a construção de grandes rodovias, tá legal? Durante o governo de JK. JK também foi marcado por um processo marcado chamado de desenvolvimentismo. Olha o nome, desenvolvimentismo. Jorge, o que é desenvolvimentismo? É uma política onde o poder público, o Estado, se compromete tá, em promover o crescimento, que toma as rédeas, o comando das coisas. Tá? JK ficou conhecido pelo famoso
o plano de metas, que faria o Brasil de 50. Então, ele tem aquele lema: 31 metas, entre elas as áreas que ele considerava vital: agricultura, tá? Educação, energia, transporte, tá? E ciência. Ele fez investimentos pesados nesses 5 setores, tá legal? Agricultura, energia, transporte, educação e ciência. Ele tinha que investir nessas 5 áreas para que o Brasil pudesse, então, verdadeiramente se desenvolver no seu governo de 50 anos e 5, o seu famoso plano de metas, tá? No governo do nosso amigo JK. Então, JK é marcado pelo desenvolvimentismo, tá legal? Que é o Estado promovendo o crescimento econômico e toda a estrutura, marcado pelo rodoviarismo e pela grande entrada de capital estrangeiro no país, por meio de empréstimos e de multinacionais. Quais foram as indústrias que mais chegaram no Brasil, no governo de JK? A indústria automobilística e a indústria farmacêutica, tá? Foram as que mais se desenvolveram. Então, tá aqui, ó. Que foi a consequência do governo de JK, tá? Ó, produção de energia, principalmente hidrelétricas, tá? Construção de rodovias, ok? Aqui, instalação de portos, aeroportos, pequeno investimento em ferrovias, tá? E toda a estrutura necessária recebeu investimentos maciços desse dinheiro que veio de fora. Tanto é, quando ele termina seu governo, tá? Olha aqui, houve um grande crescimento da indústria de bens de produção. Cresceu 370%, tá? E a bens de consumo, 63%. Bem de produção cresce 370% e a de bens de consumo, 63%. Veja a importância que teve o governo de JK. Ingresso de capital estrangeiro, já bati muito nisso. Indústria automobilística e farmacêutica, as que mais se destacaram. Mas aí houve um grande aumento da inflação e da dívida externa, tá ok? O parque industrial continuou concentrado na região sudeste, tá ok? E foi no período de JK que aumentou muito as migrações internas, o êxodo rural. Galera vindo do Nordeste para o Centro-Oeste, para a construção de Brasília, os candangos. Os nordestinos chegavam lá, era apelidado de candangos, trabalhando na construção de Brasília, tá legal? Ele fez essa política, tá, de construção de Brasília, de ampliação do parque industrial, mas continuou aumentando o parque industrial e concentrado na região o quê? Sudeste do Brasil, tá? Quanto mais a região sudeste se industrializou, mais aumentaram as diferenças do sudeste em relação às outras regiões. Mais as outras regiões ficaram numa condição dependente dos produtos industrializados do sudeste, tá? Aumentou ainda mais as diferenças sociais e econômicas das outras regiões em relação ao sudeste. O sudeste se desenvolveu muito, cresceu economicamente, aumentou a renda da população, enquanto as outras regiões ficaram atrasadas economicamente em relação à região sudeste. Então, aumentaram os contrastes regionais, tá? Por isso, aumentou a quantidade de pessoas que saem principalmente do Nordeste para o Sudeste. Por isso que eu digo, aumentaram as migrações internas no governo de JK. JK promoveu, para você ter ideia, a criação dessas instituições. SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. SUDESUL, Superintendência de Desenvolvimento do Sul. Essas superintendências, esses organismos, tinham a obrigação de promover o desenvolvimento econômico dessas regiões, Nordeste, Amazônica, Centro-Oeste e Sul do país, tá? Pois bem, e assim diminuir esse abismo que separava as outras regiões em relação ao Sudeste. Bem, pessoal, passaram 2 minutos do nosso tempo. Obrigado por sua presença, boas aulas e até nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, galera.